Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram a cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. É a palavra de Deus maravilhosa. Eu estava mais cedo em oração a Deus, ali no monte, e Deus me deu essa palavra para orar, falando sobre ele, sobre essa vida de Jonas e essa ordenança de Deus para Jonas. Jonas foi ordenado a orar a um povo que já tinha subido as narinas de Deus. Deus ia destruir aquele povo, porque Deus não suportava tanto pecado, tanta maldade, tanta coisa ruim que aquele povo estava praticando. E aqui na Bíblia está escrito que Jonas, ele recebeu o chamado, mas ele fugiu. Ele fugiu porque ele sabia a maldade daquele povo. Se a maldade daquele povo estava chegando ao ponto de querer, de Deus ver aquela destruição sobre a vida deles, imagina Jonas. Jonas conhecia aquele povo e ele fugiu. Jonas fugiu para não pregar para aquele povo, que aquele povo já tinha praticado muita maldade. No coração do profeta, aquele povo merecia realmente ser destruído. E Jonas não queria fazer parte daquele povo. Ele queria sair fora. Ele não queria nem contato com aquele povo. Então, o que é que o Deus Todo-Poderoso nos mostra aqui? Que Ele é que manda em tudo, pois Ele é dono de todas as almas. E Ele não quer que nenhuma alma se perca, pois Ele diz aqui na sua palavra: diante de ti coloco todos os dias o bem e o mal, mas eu prefiro que vocês escolham o bem e viva, porque se você escolher o mal, é morte, é destruição, e Deus não tem prazer na morte. Deus não tem prazer na morte de nenhum ser humano. Então, quando Deus viu que não tinha mais jeito para aquele povo, porque aquele povo, se você prosseguir lendo esse livro de Jonas, aquele povo era um povo estava tão tapado com tanta coisa ruim, tanta loucura que aquele povo fazia, que Deus fala que aquele povo não discernia entre a mão direita e a mão esquerda, porque aquele povo eles fazia tanta maldade, porque até aquilo que era errado para eles, na sua mente, era correto. Porque eles já faziam tanta maldade, pois eles não sentiam mais aquela vergonha. Era um tipo de pessoas que poderia chegar no meio da rua, tirar a roupa e fazer as suas necessidades, suas necessidades como no meio da rua, na frente de todo mundo. Uma pessoa quando está embriagada, quando ela está sob efeito de algum entorpecente ou de algum tipo de bebida alcoólatra, que ela passa dos limites, ela chega a deitar no chão e a pessoa olha para ela e ela não está nem percebendo o que ela está fazendo. Muitas delas tira a roupa, defeca no meio da rua, na frente de todo mundo, xinga as pessoas e aquelas pessoas, ela fica irreconhecível. E depois que ela passa por aquele período, ela não sabe o que realmente aconteceu. Então foi isso que Deus falou sobre aquele povo. Aquele povo, eles faziam tanta maldade, aquele povo agia de forma tão ruim que eles não sabiam mais o que estavam fazendo. Eles não discerniam entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, não sabiam o que era certo ou o que era errado. Então, por isso, pelo amor que Deus tem em todas as almas, Deus mandou Jonas pregar aquele povo. Jonas falar que aquele povo eles estavam errados e se eles continuassem daquele jeito, eles iam ser eliminados, destruídos. E Jonas fugiu. Por que Jonas fugiu? Essa é a mensagem. Por que Jonas fugiu? É o que muitas das vezes nós pregadores, homens que temos o conhecimento pela misericórdia da vontade de Deus,
e buscamos viver segundo a palavra desse Deus vivo, o Deus de Jonas. E muitas das vezes Deus diz, vai, fala do meu amor, fala da minha palavra, e muitas das vezes nós ficamos nos guardando e dizendo, não, não é assim, eu acho que tem que chegar o meu tempo, não é dessa forma. E muitas das vezes estamos igual Jonas, fugindo e achando que estamos fazendo o correto, porque nós achamos. E Deus, ele é aquele que é dono de tudo. Ele é a fonte do entendimento, a fonte da sabedoria. Ele é a fonte de tudo e ele sabe de todas as coisas. E muitas das vezes nós estamos pecando pelo fato da negligência, porque quando nós não pregamos, estamos negando a oportunidade daquela vida que poderia ter uma salvação, um arrependimento e não perecer da mesma forma que está, porque a pessoa não tem discernimento do bem ou do mal, ou seja, já está tão embriagada pela maldade que tanto ela fazendo bem ou mal para ela está bem. Mas nós temos a obrigação, segundo a palavra de Deus aqui, que Jonas temos que fazer contrário, não podemos seguir o caminho de Jonas. E foi o que Deus fez. Quando Jonas seguiu para outro caminho, Deus foi até ele e fez com que ele voltasse. E concluindo essa parte aqui que Jonas passou, ele pregou para aquele povo. E disse a palavra que quando Jonas pregou para aquele povo se arrependeram e colocou tanto as crianças até os animais para jejuar. E Deus se arrependeu de destruir aquele povo, porque Jonas, ele achava que sabia qual era o tempo daquele povo, ele achava que sabia qual era o merecimento daquele povo. E é o que muitas das vezes nos colocamos dessa forma, pela pessoa ser uma pessoa de procedência ruim, de atitudes não aplausíveis, de atitudes que nos faz sofrer, pessoas que não têm conhecimento do bem e do mal e faz o bem e faz o mal da mesma forma. E não pregamos e dissemos e falamos, essa pessoa merece mesmo a destruição, é que ela vá morar para o quinto dos infernos, que ela vá servir o diabo e possa destruir e perecer na sua destruição. Mas Deus, ele olha de outra forma, pois Deus, ele não vê como nós vemos. Por isso ele disse para Samuel, não atenta para a aparência do homem, do jovem, não atentai para a aparência, porque Deus sabe além. E até a Bíblia fala um pouco do agir de Deus. A Bíblia não mostra quem é Deus. Nós conhecemos a Deus a partir do momento que vamos vivendo com Ele. Tem coisas que Deus já fez na nossa vida que a gente pensava assim, eu merecia a destruição. Mas Deus olhou para a nossa vida, pelo nosso arrependimento, e Ele nos deu a libertação, a cura, o perdão, o refrigério e até abençoou as nossas vidas. E foi o que Deus fez com aquele povo. Aquele povo se arrependeu e Deus abençoou. Mas na palavra relata que mais na frente aquele povo pecou. Depois aquele povo errou. Mas no momento que Jonas pregou, que Jonas fez o que Deus mandou fazer, foi o que aconteceu. Deus fez um milagre na vida daquele povo, não destruiu. E nós estamos vivendo no período como o período de Jonas. Há tanta maldade que nós, que temos a palavra de Deus, olhamos e achamos que aquela pessoa merece realmente ser destruída pelo pecado, pelo erro que ela faz. Mas nós não sabemos o que é que Deus pensa sobre aquela vida. Mas agora Jonas está aqui, através dessa palavra, nos ensinando que Deus, ele não quer que ninguém possa ser destruído antes de ouvir a palavra dele. Porque todo ser humano tem um livre-arbítrio, ou seja, tem a decisão de querer ou não querer.
E foi a decisão daquele povo, quando eles ouviram que Jonas falou: se vocês continuar do jeito que vocês vivem, vocês vão ser totalmente destruídos, eliminados. E Deus ouviu o clamor daquele povo através do jejum e da oração, e Deus perdoou. Então, o mais interessado em salvar, em perdoar, em curar é Deus. E não cabe nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum servo do Deus vivo apontar o dedo ou determinar a destruição de outra alma, porque o único que é digno e é poderoso para fazer isso é o dono das almas. E o dono de todas as almas é Deus, através do sacrifício do Cordeiro Jesus Cristo. Pois eu já preguei isso aqui outras vezes, quando Deus entregou Jesus e Jesus ressuscitou, ali ele comprou todas as almas. Então todas as almas já pertencem a Deus. Porém, o Espírito Santo todos os dias nos guia e nos ensina. Não é porque a pessoa está num pecado tão tenebroso, onde ela não consegue mais discernir entre a mão direita e a mão esquerda, que tanto mal como bem é bom para ela, que você tem que conviver com aquela pessoa. Pois Jonas, Deus não mandou Jonas ir conviver com aquele povo que era mau. Deus mandou ir pregar, porque senão aquele povo ia ser destruído. Então, a palavra de Deus ela é perfeita. Deus não está dizendo que agora você vai ter que viver com a pessoa que anda na maldade. Você tem que pregar. Você tem que pregar. E você não pode apontar o dedo e dizer você está sendo condenado, você merece a condenação. Porque o único que pode condenar, que pode dizer isso é o próprio Deus. E ele, antes dele condenar, ele entrega a oportunidade de cada um se salvar. E a oportunidade é essa. Em nome de Jesus Cristo, aquele que confessar o nome de Jesus, esse será salvo. Então, que essa palavra de fé, esse momento de adoração a Deus, possa abençoar a sua alma, você que está aí do outro lado, em nome de Jesus, não fique na maldade, mas se arrependa dos seus pecados e busque o Deus da Bíblia, o Deus vivo, pois sem Ele, você, eu e qualquer outra pessoa não conseguimos alcançar a vida eterna. E tem mais uma coisa para finalizar. A Bíblia relata que diz assim: não cuideis em ajuntar tesouros aqui na terra, que os ladrões roubam, que o ferrugem consome e destrói, mas ajuntais tesouro no céu. Quando ele fala do tesouro no céu, que lá ninguém consegue roubar e destruir, é um nome escrito no livro da vida. Porque não tem coisa mais preciosa do que o nome do ser humano está escrito no livro da vida. E se está lá escrito no livro da vida, não tem diabo, não tem demônio, não tem ferrugem que destrói, pois está guardado pelo Todo-Poderoso, pelo Cordeiro Santo. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus, com essa palavra de fé e esperança.